Meu nome é Mário Ney Rodrigues Salvador, eu sou indígena do povo Terena, a etnia Terena do município de Miranda, do estado de Mato Grosso do Sul. Eu estou atualmente morando há 3 anos aqui no Rio de Janeiro, faço Ciências Sociais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no programa de doutorado. Eu sou um indígena da aldeia La Lima, do município de Miranda. Eu estudei na minha comunidade até a 4ª série do ensino primário e aos 12 anos eu saí da comunidade, da minha aldeia, e fui morar em Campo Grande, né, na capital do estado de Mato Grosso do Sul, com a intenção de estudar, continuar estudando, porque na minha comunidade na época não tinha mais como continuar os estudos, porque só tinha até a 4ª série. Então era uma das dificuldades, né, dos alunos naquela época de sair da comunidade para estudar fora. Então eu tive que sair em função dos estudos, né, porque eu queria continuar, eu queria sempre estar adquirindo mais conhecimentos. Então a minha trajetória então começa a partir daí, né? Começa com a minha saída da comunidade aos 12 anos. Fui morar em Campo Grande, fui morar com parentes, morei com a minha tia por um tempo, né? Até antes de eu vir para o Rio de Janeiro, eu estava morando com ela, assim, morei 13 anos em Campo Grande, onde eu fiz o ensino fundamental, terminei o ensino fundamental e médio, e logo após isso eu ingressei na universidade, né? Porém esse período também é um período foi um período difícil, foi um período de muito sacrifício, né, para estudantes que saem de uma comunidade, que vai morar na cidade, que não tinha muito contato com esse meio urbano. Então é bastante difícil você também chegar na cidade, são outras culturas, outras formas de interação, diferente daquela que você estava acostumado na sua comunidade. Então, assim, foi um pouco impactante em termos de contato, né? Mas eu acho que pelo fato de eu ter saído um pouco cedo da comunidade, né, aos 12 anos, facilitou um pouco essa interação, que eu fui aprendendo, né, as coisas da cidade. Isso foi facilitando com que eu pudesse, mais para frente, entrar numa universidade. Então eu terminei o ensino médio e nesse meio período também eu busquei trabalhar em algumas coisas, né? Trabalhava como lavador de carro na cidade, lavava calçada, trabalhava numa residência, né? Limpava um terreno para poder ganhar um dinheiro para a gente poder sobreviver na cidade, né? Porque a minha família, os parentes que moravam também em Campo Grande, não tinham condições, né, de estar dando condições melhores para a gente permanecer ali. Então a gente tinha que ajudar, eu tinha que trabalhar um pouco, né, caçar algum meio de conseguir recursos para ajudar também a minha família que morava ali na cidade. Então, nessas atividades, né, até atingir aí os 18 anos, para conseguir um trabalho, né, que fosse remunerado, tal, né, tirar todos os documentos necessários também para ingressar no mercado de trabalho, foi um período muito difícil, não foi um período fácil em termos de, né, sobrevivência dentro da cidade. E aí, terminando o ensino médio, eu fiquei 1 ano sem estudar, porque eu não consegui ser aprovado nos vestibulares, nas universidades. Eu fiz, né, em Campo Grande, em Dourados, na Universidade Federal, e não consegui ser aprovado. E logo depois, no ano seguinte, 1 ano depois que eu terminei o ensino médio, eu tentei novamente o vestibular. Prestei nas universidades públicas e na universidade particular, né, na Uniderp, que é uma universidade particular de Campo Grande, do estado do Mato Grosso do Sul, e também na UCDB. Então, eu fui aprovado nessas duas, né? Eu prestei para
vestibular para o curso de matemática na Uniderp e administração na UCDB. Sendo aprovado nas duas, eu escolhi uma delas. E aí eu fui para a UCDB, né, no curso de administração, que também não foi um período fácil, porque eu tinha que pagar a universidade, era uma universidade paga, e eu recém tinha entrado num trabalho em que eu trabalhei de serviços gerais, na função de serviços gerais, na limpeza de prédios públicos na época, que a empresa trabalhava com licitações, pegou um prédio do INCRA até, na época, em que eu trabalhava, fazia limpeza do local tal, e com isso eu conseguia alguns recursos para estar pagando a universidade e dando continuidade aos meus estudos. Então, na verdade, nesse período, o meu salário do trabalho que eu tinha não era suficiente para pagar a parcela do curso. Então, assim, eu fui acumulando, junto à universidade, uma dívida muito grande, né, do curso de administração, sendo que no primeiro semestre eu não tinha bolsa, não consegui bolsa nenhuma, então eu tive que pagar todo o curso. E aí, quando finalizou o primeiro semestre do curso de administração na UCDB, eu praticamente tinha pagado apenas a matrícula e uma mensalidade. Então eu tinha aí mais 5 meses praticamente, né, de dívida junto à universidade. E isso fez com que eu tivesse dificuldade, chegando a pensar que naquele momento eu pudesse desistir do curso, porque eu não tinha bolsa, o meu trabalho não dava para pagar a dívida que eu tinha junto à universidade. Mas aconteceu de que eu consegui, naquele mesmo período, em julho, foi em julho de 2004, eu consegui uma bolsa da UCDB, né? Consegui 50% de desconto, e também foi através da FUNAI eu consegui 25%. Então, isso me possibilitou a dar continuidade ao curso de administração. Então eu terminei esse curso, na verdade, com essas bolsas, né, bolsas parciais dessas duas instituições, me permitiram então terminar o meu curso de administração. Só que eu sempre tive vontade também de estar trabalhando com as questões indígenas, de estar trabalhando para voltar um dia, através do meu conhecimento, beneficiar o meu povo, né, as populações indígenas, que eu sempre, a partir do momento que eu entrei na universidade, que eu comecei a ter esse contato, né, com esse social urbano, né, eu comecei a enxergar também um pouco do meu povo, da minha população, que é uma população muito excluída dentro da estrutura social, né, do país como um todo. Então eu comecei assim a criar, né, a tentar construir na minha cabeça essa vontade de trabalhar para a minha comunidade, para o meu povo, para o meu local de origem. Então, eu comecei a pensar como é que eu pudesse chegar a atingir esse objetivo. E somente eu conseguiria atingir isso através de mais conhecimento, né? Foi onde eu passei a pensar num mestrado, num doutorado, e então eu comecei a correr atrás desses objetivos. Só que para mim também era muito difícil, porque eu não tinha como, eu não sabia quais os caminhos seguir, né, para estar fazendo um mestrado, para estar fazendo um doutorado. Então, assim, na dificuldade também que a gente tinha na família, de dificuldades financeiras, né? E eu tive que trabalhar, continuei trabalhando em Campo Grande, mas sempre também buscando caminhos para que eu pudesse continuar nos meus estudos. Então foi quando eu fiquei sabendo
da seleção que a Fundação Ford fazia para bolsistas indígenas, para a seleção de bolsistas indígenas, que trabalhasse com questões indígenas e também negros, quilombolas. E aí eu, tomando conhecimento desse programa, um programa de bolsas de pós-graduação da Fundação Ford, eu enviei um projeto, um projeto de pesquisa para a Fundação Ford. Então, eu, na época, enviei uma pesquisa que pudesse ser voltado para a população indígena, para o povo Terena. Foi quando eu fui selecionado, entre 200 bolsistas. Depois teve uma outra seleção de entrevista, que foi selecionados apenas 35 indígenas. Então eu fiquei dentro desse grupo dos 35 selecionados e eu consegui então uma bolsa para fazer um curso de pós-graduação que pudesse ser tanto no Brasil quanto no exterior, Então, aí isso foi na verdade uma vitória para mim enquanto indígena, pensando em toda essa trajetória, saindo do meu local, de uma aldeia, de uma comunidade, no Pantanal sul-mato-grossense. Então isso foi muito significativo para mim, enquanto indígena. E aí, através desse programa, eu consegui então acessar ao mestrado, que era o que eu queria, Era o meu objetivo principal dentro dessa trajetória acadêmica, fazer um curso de mestrado. E aí eu comecei a ver, a nível de Brasil, algumas instituições que eu pudesse estar ingressando. Então eu procurei inserir as comunidades indígenas, pelo menos a comunidade na qual eu vivo, que também faz parte desse rural brasileiro. Então eu procurei inserir essa comunidade também na discussão das ciências sociais. Então eu trouxe um pouco a população indígena, o povo Terena, para essa discussão. Então dentro do programa eu tive esse espaço, aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, abriu esse espaço para a gente estar discutindo a questão das populações indígenas do Mato Grosso do Sul. Então, a partir disso, eu conheci também dentro da universidade o meu orientador atual, que é o Andrei Cordeiro Ferreira, que ele trabalha com as questões indígenas, fez pesquisa no Mato Grosso do Sul, com a população da terra indígena de Cachoeirinha. Então, foi através desse contato também que eu consegui também inserir mais dentro das discussões das políticas indigenistas, daquilo que vem sendo tratado às populações indígenas. Então isso me permitiu também entrar nos movimentos indígenas, que é o que a gente mais trabalha hoje, assim, que a gente está mais atuante, através muito dessa rede de relações que a gente construiu na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, hoje, eu participando do movimento indígena, sendo uma voz da minha comunidade, foi principalmente através do ingresso no mestrado. Então, eu atuei junto com o meu orientador no estudo antropológico de identificação e demarcação das terras indígenas, lá no Mato Grosso do Sul. Ele fez 2 estudos, que é o da terra indígena de La Lima e a terra indígena de Pila de Reboá, onde eu tive a oportunidade de estar conhecendo mais sobre nós mesmos, mais sobre a população indígena terena. Então, a partir daí, desse contato, e do próprio contato que eu construí aqui no Rio de Janeiro, eu também tive a oportunidade de participar do processo de seleção para o curso de doutorado. Então, finalizei o meu mestrado esse ano, participei o ano passado do processo de seleção, fiz a prova e apresentei o projeto, que é a continuidade da minha dissertação. E então, através disso, hoje eu atuo, estou inserido dentro do programa de doutorado do CPDA.
que é da rural aqui do Rio de Janeiro. Quando eu saí da comunidade, eu sempre busquei, eu sempre via um grau a mais a ser atingido. Quando eu estava na segunda série, por exemplo, eu lembro muito bem, né, do tempo de criança, quando eu estava na segunda série, eu via os alunos que estavam na quarta série. Aí eu me imaginava estar na quarta série. Não, então eu tinha essa linha, né, de objetivos, assim, sempre o grauzinho a mais que eu tinha que alcançar, eu sempre estava de olho naquilo. Quando eu cheguei na quarta série, falei, puxa, e agora? Eu quero entrar na quinta série, eu quero estar na sexta, eu quero terminar o ensino fundamental. Então eu sempre tive esses objetivos, né, e um pouco também no passo a passo da trajetória acadêmica. E aí, então eu comecei a partir disso, angariar novos objetivos. Quando eu terminei o ensino fundamental, o meu objetivo foi entrar no ensino médio. Então eu sempre via esse grauzinho a mais. E isso era uma coisa que partia de dentro, assim, né? De dentro essa vontade, essa sede de conhecer mais das coisas, né? De estudar, de tomar conhecimento, né? Daquilo que as escolas, né? Que os professores ofereciam dentro da sala de aula. Então isso foi com o tempo mudando também cada vez mais, né? Quando eu terminei o ensino médio, o meu objetivo maior era entrar na graduação. Então, sempre cada vez mais tentando crescer a nível intelectual, né? Pensar os problemas da nossa sociedade. Então acho que um pouco isso que mudou, né? Mudou a visão que eu tinha da minha comunidade, porque quando você está morando numa aldeia, você tem uma visão muito limitada das coisas. Acho que o mundo nosso é um pouco pequeno, é muito pequeno. E aí quando você sai desse mundo, né, desse local, você consegue perceber bem as questões, os problemas, você consegue perceber as políticas através de um horizonte muito mais amplo. Então eu acho que é um pouco isso que mudou na minha trajetória, né? E de perceber as nossas questões, as questões indígenas, as questões da sociedade como um todo, né? Não só a nossa, mas como da população brasileira, nesse sentido de que essa trajetória, esse conhecimento, essa sede pelo conhecimento, na verdade, ela proporcionou hoje ter uma visão bem mais ampla de todo o processo, né, a qual nós estamos inseridos. Então, a mudança foi basicamente isso. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental, essa é uma questão muito importante da gente destacar, que quando a gente está muito preso naquele local, naquele mundo que é a nossa comunidade, que é, né, a nossa aldeia, a nossa reserva, na verdade a gente fica muito limitado. Então, se a gente, a partir do momento que a gente consegue, né, ingressar numa universidade, ter acesso ao conhecimento, é que a gente vai perceber realmente quais são os nossos direitos. Então, a gente começa a lutar, começa a enxergar os nossos direitos a partir do momento quando a gente tem o conhecimento deles. Então, acho que esse aspecto é fundamental, né, que é uma coisa que eu quero destacar muito para os jovens que estão também nessa mesma trajetória, né, os jovens indígenas, os jovens de comunidades pobres, os jovens aqui, por exemplo, das favelas do Rio de Janeiro. A gente só vai conseguir os nossos objetivos, a gente só vai conseguir os nossos direitos a partir do momento que a gente sabe quais são os nossos direitos. Então, a gente tomando conhecimento desses direitos, eu acho que a gente vai conseguir ter resultados melhores quando a gente busca, quando a gente faz mobilizações para isso.